tintim. Vou tomar um chazinho maravilhoso de hibisco, né? Porque a gente lê aquelas coisas de plantinhas e tal, e a gente acha que tem que tomar chá o dia inteiro ou suco o dia inteiro, mas não é bem assim. Hoje eu aprendi, gente, que tem que tomar água mesmo. Água mineral, sabe aquela coisa? Tem que tomar, porque a cartilagem... Vamos ver se eu sei. A cartilagem não recebe sangue no nosso corpo. O que recebe é água. A cartilagem precisa de água. E é por isso que a gente tem dores e mais dores e mais dores. Com essa pessoa que nós vamos conversar hoje, tudo é mega explicadinho. Aliás, eu não sei nem como é que cabe tanta coisa nessa cabeça, meu amor. Porque, credo, Johnny Jablonski, falei certo? Isso, acho tão chique seu nome. Obrigado. É um poço de cultura, gente. Eu adoro conversar com gente inteligente e eu adoro as explicações porque todas elas fazem super sentido. Mas também, né? Quantos anos de estudo, meu amor? Parece que você nasceu estudando? Muito, muito. Eu dedico boa parte da minha vida a isso. É, né? Fisioterapeuta, eu diria que de alma, por natureza. Parece que você sempre foi isso, Johnny. Vocação, é. Realmente a minha escolha profissional, ela veio por aptidão mesmo. É, né? Era isso que eu queria ser. A gente sente, sabia? Que bom. E são 14 anos já nesse processo. E o mais legal é que eu descobri o Johnny, porque a gente descobre as coisas ou no amor ou na dor. É verdade. Eu descobri o Johnny com muita dor. Eu tive 28 dias de dor de cabeça alucinante. Eu imaginei e pensei tudo e consultei e fui. Você tirou, meu amor. Você tirou. Era coluna. E essa é a especialidade do Johnny. Coluna cervical. Quem é que não tem dor na coluna? Dificilmente alguém não terá, né? As estatísticas e a Organização Nacional de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, diz que 90% da população mundial um dia sofrerá um pico e terá um problema na coluna, né? Então, o maior índice hoje de afastamento de trabalho, por exemplo, tirando algumas outras situações, são os problemas de coluna. Então, realmente, eles, além de serem extremamente dolorosos, eles são extremamente limitantes nas suas funções. Então, eles interferem no teu processo normal de ação do teu dia a dia. E isso é extremamente desagradável. Faz tudo de ruim, né? Coluna, dor nas costas, é tudo de ruim. Por exemplo, o meu problema é cervical, mas... A coluna é muito grande, né? Qual é o maior problema, o maior índice? Você tem, assim, uma... A gente tem várias estatísticas já, né? Nesses anos todos a gente cataloga as alterações que se apresentam, as patologias que mais a gente atende. E, sem sombra de dúvida, o maior limitante funcional hoje da coluna são as hérnias de disco. Essas são as alterações que derrubam, de fato, as pessoas, né? E, fora isso, a gente tem as grandes alterações mecânicas, porque o que tem que deixar claro para as pessoas que a maior parte dos problemas de coluna, eles não estão relacionados especificamente com patologia. O que é isso? Não é uma doença. Na verdade, a maior parte desses problemas de coluna, eles acontecem por causa de uma alteração mecânica. O que é uma alteração mecânica? A alteração patológica é a doença instalada. Quando o médico ou o fisioterapeuta olham um exame e identificam lá uma artrose, uma hérnia de disco, um tumor, seja lá qual for a doença em si. O problema é que quando essa doença instalou, antes disso ocorreram outras coisas. E essas coisas têm a ver com a relação de alinhamento da coluna. Então, na verdade, o que acontece? As lesões mecânicas são responsáveis por trazer as patológicas. O que isso quer dizer? Que se você tem uma estrutura que é o teu eixo de sustentação e ela deveria estar retinha, e ela apresenta qualquer tipo de alteração nesse alinhamento, para um lado ou para o outro, para frente ou para trás, você exacerba as sobrecargas dessa estrutura e aí começa a desencadear dor. Isso é uma das explicações que justificam aquelas idas a consultórios médicos e as pessoas se queixam absurdamente de dor, se faz exames e não se tem nada. Teoricamente não se tem nada. E como é que alguém pode ter uma dor e não ter nada? Isso não existe, é incoerente.
O problema das alterações mecânicas é que elas não são patológicas. Então, elas estão perfeitas, as estruturas estão perfeitas. Mas o problema não é na estrutura, é no alinhamento desse conjunto de estruturas. Então, se não se organizar essa sequência, problemas virão. Para entender o que eu estou falando, você tem um automóvel e ele tem 4 rodas. Se você tem um pneu vazio, não furado, mas vazio, extremamente vazio, você vai, e se você rodar com ele, você vai comprometer aquele rodado que está vazio, prejudicando excessivamente aquela estrutura ali, e todos os outros 3 pneus vão sofrer pelo desequilíbrio do processo. É verdade. Então é isso que acontece. A doença é quando estoura o pneu. Só que antes de chegar nesse ponto, muita coisa acontece. Ai, mas Johnny, a gente não sabe disso. A gente não descobre isso até estourar o pneu. É complicado, porque eu vejo assim, olha, eu trago sempre para o nosso público aquilo que a gente está vivenciando, né? Porque aí a gente pode falar com propriedade. Eu dancei 30 anos da minha vida. Ninguém me contou isso, ninguém falou. Né? Eu sou da época da lambada, que o gostoso era colocar o rabo de cavalo no chão, para trás, e eu fazia isso milhões de vezes. Hoje até me arrepia a canela de pensar as coisas que a gente faz de errado. Mas vamos transportar isso para o dia a dia das pessoas, as pessoas de mais idade, uma 50ª, por exemplo. Né? Uma 40ª, que está ali começando a entender esse processo de que alguma coisa foi errada lá para trás e que eu preciso recuperar. Né? Essas pessoas ainda têm tempo de encher um pneu, por exemplo. Sim. O que se faz para não chegar a esse ponto? A estourar um problema em si. Na verdade, assim, não existe idade e não existe limite de problema. Né? E até as alterações mais graves, para todas elas tem uma situação. Tá? O que a gente tem que entender é que cura necessariamente não é a retirada do processo, não é neutralizar o processo. É você entender que um desajuste ele tem que trazer a possibilidade de uma funcionabilidade. Por exemplo, uma pessoa de 80 anos, o que seria um movimento funcional do seu braço? Que ele consiga levantar o braço acima do ombro o suficiente para mexer na cabeça. Isso é uma função para pentear seu cabelo, para escovar seus dentes, para amarrar um colar. Isso é uma função. Então, um ombro com um problema e que eu consiga reestruturar isso e desenvolver uma funcionalidade, isso é fantástico. Isso é a cura. Uma pessoa de 95 anos necessariamente não precisa mais levantar o braço numa angulação máxima, porque isso não faz parte de uma função motora dia a dia dele. Funcional. Pode ser um desejo, mas não é funcional. Entendi. Então a gente tem que entender que tudo faz parte de um processo e tudo tem limite. Porém, não existe período e nem fase da vida e nem gravidade de problemas que não possa ser ajustado. Depende de um comportamento. Então quando a gente fala de coluna, e essa é a grande sacada das alterações de coluna. Na verdade, o meu trabalho, ele consiste muito mais do que entrar no seu corpo físico e ajustar o que está com problema. Isso é fácil. Tirar a dor é um processo que qualquer profissional pode fazer. Ah, meu amor, não, parênteses. Não pode. Não pode. Mas o tirar a dor, ele faz parte do processo simples das profissões. Tá? Agora, a gente tem que ir um pouco mais além disso. O que eu proponho a fazer é uma organização do seu corpo e não a retirada da dor. E como eu trabalho com a coluna é nosso eixo de sustentação. É dela que vai para os membros superiores e para os membros inferiores. E todas as tuas ações, elas estão centradas nesse eixo. Mas o mais legal do teu trabalho não é isso. Agora eu vou te interromper e vou falar o seguinte. O mais legal do trabalho dele é que ele explica de uma forma em que a gente consegue entender aquilo que faz mal no seu dia a dia. Né? Então, por exemplo, eu mudei o meu dia a dia em função das historinhas que você conta, né? Com certeza. E, na verdade, mas por que eu conto essas historinhas, como você Adoro diz? Historinha. Na verdade, essas historinhas ela tem a ver com a mudança que eu quero trazer para você. Então, assim, trabalhar o teu processo de reorganização é fácil. Tá?
Agora, fazer você entender a necessidade desse processo é que é o difícil. O problema, Fabiola, são as coisas que estão de uma forma automatizada. Porque o difícil não é fazer o impressionante. Quando a gente fala impressionante na área da saúde, vamos falar de um procedimento cirúrgico, né? Abre, sangue, processo, furadeira, broquinha, pinos, parafusos, tudo isso é muito impressionante. Mas isso para quem faz na primeira, na segunda, terceira, é muito simples. É muito simples. Então isso é impressionante, não é difícil. Entendi. O difícil é fazer você sair da sua cama e voltar para ela com o menor desgaste físico possível. E esse é o segredo do processo. A gente tem que aprender a usar o corpo. O brilhinho do olho dele. Mas é isso que é o difícil. É tirar você desse automatismo. Porque caiu a caneta, eu vou lá e pego de qualquer jeito. A minha mala está lá em cima do maleiro, eu levanto os braços e puxo torto. Eu tiro a minha caixa de leite de compra do supermercado e rodo o meu corpo com peso. E essas coisas não se devem fazer. Então essa automatização está nos prejudicando de segunda a sexta, de primeira a 30, de primeira a 12. E aí você olha para trás em 10 anos e diz, como é que eu posso ter isso? Eu sempre fui tão ativa, tão dinâmica. Justamente por isso, talvez por ter sido tão ativa e tão dinâmica, é que você tem um monte de coisa. É verdade. E se a gente não der subsídios para o corpo se ajustar, problemas virão. Porque isso aqui é como um carro. Mas ninguém conta isso pra gente quando a gente é nova. Ó, eu tô tomando chazinho, eu tenho quase 50 anos, eu tô achando o máximo. Aí o Johnny chega aqui e falou assim, e fora o chá, você toma 2 litros de água por dia? Eu falei, eu não. Tá errado. Por que tá errado assim? Na verdade, nosso corpo é composto disso. Nosso corpo é composto disso, né? 80% de nós somos feitos de água, né? 80% de nós é água. Então, na verdade, existem estruturas no corpo que necessariamente não recebem o sangue como o suporte para o caminho dos seus nutrientes. As cartilagens, que são as estruturas que preservam e protegem os nossos ossos para facilitar os movimentos e preservar a estrutura desse tecido, elas se alimentam exclusivamente de água. Então, se você não consumir o mínimo diariamente, você vai fazer com que essas estruturas se ressequem. Você pense o que é um disco, que é o sistema de amortecimento que existe entre cada vértebra. E nós temos 33 vértebras. Em cada sequência dessa existe um disquinho amortecedor entre elas. E por isso que eu tô com desidratação da... Exatamente. E o que é essa desidratação? Pense que o seu disco é uma almofada, bem fofinha, ela tem uma altura. E ela tem a função de absorver o impacto dos ossos nos movimentos que você faz, para que não prejudique a estrutura óssea. Essa cartilagem, se ela não recebe água, ela vai perder essa capacidade de ser fofinha. Vamos pensar num tomate e num tomate seco. Numa ameixa e numa ameixa seca. Historinha. Exatamente. Essa estrutura vai desidratar, diminuir o seu tamanho, mecanicamente possibilitando contatos de estrutura, e ela vai ficar áspera. Pensa numa pele de tomate bonita e depois visualize agora um tomate seco, todo fino e rugoso.